Boa noite, minha amiga Ruth. Sextou. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem está nos acompanhando no YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, tivemos rodada do Campeonato Cearense ontem e da Copa do Nordeste também. Fortaleza, na Copa do Nordeste, venceu o Motoclube do Maranhão, placar de 2-0, apesar do polêmico lance do pênalti, que foi o primeiro, que resultou no primeiro gol do Fortaleza, por ter sido um lance fora da área e o juiz acabou marcando a penalidade máxima, né, dentro da área, e o Motoclube inclusive já entrou com a representação para tentar anular essa partida. Acho muito difícil isso acontecer, mas enfim, ele tem seu direito, né? Mas foi um resultado justo. Fortaleza foi superior ao Motoclube do Maranhão. Destaque para o Paul Fernandes, que foi o principal jogador, na minha visão, do time do Fortaleza. Um jogador com muita boa visão de jogo, com ótimos passes, quebrando várias vezes a linha de defesa do Motoclube do Maranhão. Enfim, foi uma partidaça do Fortaleza. A vitória foi muito mais do que merecida. O placar poderia até mesmo ter sido maior. Mas enfim, hoje o Fortaleza apresentou o Davi Luiz para a imprensa, porque para a torcida ele foi apresentado ontem. Hoje tivemos coletiva, essa coletiva aconteceu na Arena Castelão, mesmo local onde onde o Fortaleza apresentou o Paul Fernandes. Então suas principais contratações foram apresentadas na Arena Castelão, né? E hoje, entre vários temas que ele respondeu, ele falou sobre o motivo dele ter aceitado a proposta do Fortaleza, ao invés de ter ido, por exemplo, para o Grêmio ou Corinthians ou até mesmo Olympiacos da Grécia, que foram outros times que também se interessaram pelo futebol dele. Mas a gente vai ouvir o porquê que ele veio para o Lion. Vamos lá. Foi o lugar que ardeu meu coração. Eu falei aqui, é onde ardeu meu coração. Acho que tive inúmeras propostas, e as propostas eu não vou falar pra você que foram ruins ou que eram ruins, tanto pra mim, tanto pra parte financeira, tanto pra minha família, tanto lugar de morar, mas o lugar que ardeu meu coração foi o Fortaleza. Pois é, né? Ele disse que ardeu aí o coração dele quando ele recebeu essa proposta do Fortaleza, e por isso ele acabou aceitando, certo? Certo. E ontem também tivemos Campeonato Cearense. Qual foi a partida? Cariri. Foi Barbalha e Cariri. Quem foi que ganhou? Barbalha? Exatamente, olha aí, tá sabendo, viu? Daqui a pouco... Chutei, né? Mas eu imaginei que quem tinha ganhado era o Barbalha. Exatamente, deu Barbalha 3-1 de virada sobre o Cariri. O primeiro jogo na história do Cariri na primeira divisão foi com derrota. Essa vitória foi uma vitória de virada. O Cariri saiu na frente com o gol do Dalvan, mas o Fabrício, o Eriquim e o Pimenta, olho nesse jogador, inclusive, bom jogador do Barbalha, decretaram a vitória do Barbalha, a primeira na segunda partida do Barbalha. A primeira foi uma derrota por 3-1 para o Floresta, e agora o Barbalha venceu por 3-1. O Barbalha é um time relativamente... O Barbalha não, o Cariri é um time relativamente novo, né? E organizado, né? Mas ele sentiu o primeiro impacto aí, viu que o nível da primeira divisão é bem diferente da segunda divisão, a série que ele estava jogando na temporada passada. O Cariri agora enfrenta o Fortaleza no PV na segunda-feira, inclusive a gente na segunda-feira vai trazer os detalhes dessa partida. E o Barbalha vai enfrentar o Horizonte na terça-feira lá no estádio Inaldão. O Barbalha tem mais um jogo em casa, certo? Certo. Temos Clássico da Paz nesse final de semana. Exatamente, temos Clássico da Paz, Ferroviária e Ceará, Ceará e Ferroviária. Esse jogo vai acontecer no PV no domingo às 5 horas da tarde. O Ferroviário vem de derrota. O Ferroviário perdeu na primeira rodada para o Horizonte em casa por 2-0. E o Ceará vem de vitória, venceu o Tirol por 2-1. E nós vamos agora ouvir o atacante Pedro Henrique, que foi apresentado hoje, e ele também já falou sobre esse duelo diante do Ferroviário. Vamos ouvir. Um duelo que a gente precisa encarar com muito foco, né? E sempre com muito profissionalismo. Como eu disse antes, não tem equipe boba, mas no futebol, independente se é uma equipe média, pequena ou grande, o futebol hoje ele está muito profissionalizado em todos os sentidos dentro do campo, né? Ele evoluiu nisso muito, e a gente vê resultados todos os dias aí de equipes pequenas às vezes vencendo os grandes. Então tem que ter muita humildade e seriedade para encarar o adversário, que merece todo o respeito pela história que tem no futebol cearense. Pois é,
Ó, só para finalizar rapidamente, o Ceará que acertou a contratação do Fabiano Souza, a gente estava trazendo que tinha interesse ontem, mas hoje acertou essa contratação, ele vem em definitivo para o Ceará. E no final de semana vamos ter rodada do Campeonato Cearense. Amanhã vamos ter 2 jogos, Iguatu e Floresta no Estádio Morenão às 4 horas da tarde e Horizonte e Fortaleza no domingão às 4h30. No domingo vamos ter mais 2 jogos, o Maracanã recebe o Tirol no Estádio Almir Dutra às 4 horas da tarde e vamos ter o Clássico da Paz no PV às 5 horas da tarde. E na segunda-feira a gente está de volta trazendo todos os detalhes do que aconteceram nesses jogos e também falando sobre Fortaleza e Cariri. Muito obrigado, Vitor. Uma ótima noite, bom final de semana. Até segunda. Até segunda.